Olá, boa tarde. Vamos ver quem começa. Vamos lá, tô esperando um pouquinho o pessoal entrar. Salve, João. Já que vai gravar o vídeo, né? Daqui a pouco vocês vão poder, quem tá assistindo vai poder ver depois também. O professor Ebele já entrou. João, depois você dá umas curtidinhas também pro pessoal ver que tá online, por favor. Ah, a Cris entrou aqui também. Legal, muito bom. Enquanto o professor Ebre já pediu para entrar aqui, assim que ele entrar, o oficial aqui do evento, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou membro da LAF. Muito legal. Muito bom. Bem-vindo, Ebele. Obrigado, Matheus. Boa tarde a todos. Ótimo. Então, começando oficialmente, né? Com o tempo vai chegando pessoas, enquanto eu estou aqui fazendo essa introdução, e daqui a uns 5 minutos o professor Eble Horácio, lá da Unimonte, do Departamento de Filosofia, do curso de Ciência da Religião, vou falar um pouco mais dele em seguida, vai falar um pouquinho mais para a gente. Eu já vou começar falando um pouquinho do evento, que é o seguinte. Como para quem está vendo agora, para quem chegou agora, meu nome é Matheus e eu sou membro da ALAF, a Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural. E nosso principal objetivo é justamente fomentar, abrir espaços para o estudo da filosofia de um ponto de vista intercultural e já sendo intercultural, né? No próprio fazer filosófico, nas nossas próprias ações. Então, entre os vários eventos que a gente tem também um seminário de filosofia intercultural que acontece pelo nosso YouTube. Também temos o seminário Filosofia com Ginga, que é um seminário de filosofia brasileira, né? Séries de palestras de filosofia brasileira que também acontecem lá no nosso YouTube. Chegou aqui também o Carlos, que também é da ALAF, além do João também, que já chegou. E esse ano, devido às situações que a gente está observando, de pandemia, de isolamento social, a gente também criou esse evento Filosofia na Pandemia, uma perspectiva intercultural, que é uma visão justamente dentro do que a gente fomenta, né, de filosofia de um ponto de vista mais amplo, mais mundial, considerando várias matrizes de pensamento e propriamente ditas filosóficas, para buscar respostas, para buscar reflexões sobre a questão da pandemia, né? Mas não se limitando a isso, claro. E a gente optou por fazer aqui, no Instagram, onde a gente tem uma outra forma de lidar e uma outra forma de acontecer a conversa, o diálogo, as exposições. E nesse sentido, o professor Ebele vai expor por um tempo, ele tem um tempo livre, o tempo que ele quiser utilizar, fica à vontade, inclusive, para falar. E a gente em seguida abre para algumas perguntas, mas a fala dele, ao contrário do nosso caso do YouTube, para quem conhece, a gente fala por quase uma hora lá, depois abre para perguntas. Aqui vai ser um pouquinho mais dinâmico, né? Aqui um pouquinho uma apresentação um pouco mais breve em relação a outros lugares. A gente combinou entre por cerca de 20 minutos, talvez um pouco mais, se o Webley quiser. E em seguida a gente tem um diálogo aqui com minhas perguntas e também de vocês que estão assistindo agora, né? Que se você está vendo o vídeo já postado depois da live, você pode perguntar também. A gente responde, se a gente não souber responder, a gente manda pergunta para o professor também, ok? Eu vou falar um pouco de quem ele é e passo já para ele falar. É o seguinte, o professor Eble Horácio, começando das suas formações, dos seus cursos mais recentes para os mais antigos, ele é pós-doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é doutor e mestre em Ciência da Religião também pela mesma universidade lá de Juiz de Fora, é especialista e graduado em Filosofia, né, a especialização na UFOP e a graduação na Federal de São João del Rei,
Hoje, atualmente, ele é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Montes Claros, onde eu me formei também na graduação. E ele é professor do curso especificamente de Ciência da Religião lá da Unimontes, onde eu também exatamente é o curso que eu fiz na graduação. E, além disso, ele participa de alguns grupos, né? Ele é bem, na verdade, tem um currículo e tem um estudo bem amplo, bem abrangente. Ele é integrante do INCERTO, o Núcleo pela Diversidade Sexual e de Gênero, salvo engano, também da Unimontes, me corrija se eu estiver falando errado depois. E também participa do Cursinho Popular da Sim Ribeiro, que ajuda também a jovens que estão, ou pessoas de qualquer idade que estão buscando aí passar no Enem, né, ter boas notas no Enem e outras formas de ingresso no ensino superior. E por fim, ele faz parte também do grupo de estudos interdisciplinares com povos indígenas da Unimontes. E aqui acaba a minha ponte, né? Bem-vindo quem chegou agora, Priscila, o Fisiocê e outras pessoas que estão aqui ouvindo. Porque o nosso ponto é o seguinte, o professor Eber, ele tem uma vivência tanto pessoal quanto acadêmica, de estudos também, com comunidades que são chamadas normalmente de indígenas. Como ele mesmo vai explicar, existe toda uma dificuldade, existe todo um debate sobre a questão da nomenclatura mais adequada, mais, assim, vamos dizer assim, apropriada para se referir a todas essas comunidades que já existiam e coexistiam no Brasil antes da invasão europeia, né? E que até hoje existem e resistem. E ele tem toda essa vivência pessoal e acadêmica, que é o que ele vai apresentar para a gente agora um pouco. Eu deixo ele falar a forma como ele quer abordar o tema, a forma como ele quer apresentar. A palavra é sua, meu amigo. Fica à vontade. Obrigado, Matheus. Boa tarde a todos. Você me ouve com clareza, Matheus? Sim, muito bom. Espero que, se alguém não estiver ouvindo, por favor, avise aí no chat. Então, boa tarde a todos. Como o Matheus mencionou, meu nome é Eiber Horácio e eu sou professor, estou professor aqui na Universidade Estadual de Montes Claros. E para começar a conversa, eu queria estabelecer algumas marcações. A primeira delas é que eu não falo, né, pelos povos indígenas. O meu esforço é falar com os povos indígenas. Os povos indígenas são potentemente organizados e não precisam que alguém fale por eles, né? Possuem organizações muito intensas, potentes, totalmente bem estruturadas, sob todos os pontos de vista. Então, o exercício tem a atividade, a tentativa de falar com os povos indígenas. Essa é uma coisa que eu gostaria de deixar claro. Uma outra é que mesmo essa pequena fala, né, de 20, 30 minutos, é algo muito simples e introdutório, mas mesmo ela eu gostaria de oferecer aos 35.357 indígenas que tristemente foram infectados pelo Covid-19 e, sobretudo, aos 840 indígenas que faleceram, tá? Para vocês terem uma ideia, os dados são de hoje, retirei do site da PIB, são mais de 158 povos atingidos, né? Os números são assustadores e eu dedico aqui essa minha pequena fala, tá? E mais uma observação é que vai acontecer agora às 17 horas, né? Aqui na Universidade Estadual de Montes Claros, nós temos um programa de pós-graduação em desenvolvimento social, né? E o programa de pós-graduação em desenvolvimento social está realizando uma atividade, um congresso, e às 17 horas, lá no YouTube, na página do PPGDS, quem vai estar conversando com conosco vai ser o indígena Ailton Krenak. Então eu vos convido para que a gente saia daqui e, né, possamos ir lá para o YouTube e ouvir o próprio Ailton Krenak, tá bom? Então às Um 17 excelente, horas, tá? excelente E convite. o convite está feito, tá? Essa marcação de falar com e não pelos povos está feita e esse registro fundamental e triste, né, de 840
indígenas falecidos, dados de hoje da PIB, e 158 povos atingidos. E como eu fiz um convite, né, sobre a fala do Ailton Krenak, é com ele que eu gostaria de começar rapidamente. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é um atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio, das integrações e interações com a nossa mãe, a terra, resulta que ela está nos deixando órfãos. Não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Ailton Krenak. E aí eu começo pelo Krenak para efetivamente iniciar esse meu pequeno pensamento aqui expositivo, que eu vou fazer do modo mais didático possível e com algumas simplificações devido ao formato. Eu já peço desculpa de antemão por isso. Eu não coloco, como não coloquei no nosso pequeno convite, pensamento indígena no singular. Mas não é porque eu quero, ao não colocar no singular, estabelecer que o que indígenas brasileiros, vamos nos restringir aos indígenas brasileiros, pensem em elementos que não tenham conexão ou que não possuem traços comuns. Não é por isso. Mas é que eu gostaria de lembrar que da heterogeneidade desses povos, né? São mais de 305 povos indígenas. E, além disso, são mais de 150 línguas indígenas hoje no Brasil. Dados de 2010 mencionavam 1 milhão de indígenas que existiam no Brasil, né? Então, só esse número muito grande de povos, de línguas e de indígenas deixa claro que qualquer tentativa, né, de falar em pensamento indígena no singular pode ser algo um tanto quanto delicado, né? E possuir rendimentos pouco potentes. Então, só que, por outro lado, como eu mencionei, eu também não estou aqui defendendo que há uma heterogeneidade absoluta. Eu prefiro falar de caminhos no caminho, tá? Porque não se trata, e isso é uma leitura que eu faço, de uma tradição como a tradição europeia, né, que vem dialogando e que perguntas e respostas ao longo do tempo, mas dentro de determinadas estruturas. Não se trata disso quando nos referimos ao pensamento indígena, né? Por isso eu prefiro falar de caminhos do caminho. Um caminho com caminhos, né? E é interessante mencionar que, por exemplo, entre esses caminhos do caminho que eu estou chamando aqui, a indígena Célia Chacriabá, do povo indígena Chacriabá, povo esse que eu tenho a sorte de frequentar e de ser afetado há pelo menos 5 anos, a indígena Célia Chacriabá, ela vai mencionar na dissertação dela a expressão epistemologia nativa. Ela vai falar de uma educação territorializada, né? Isso é um traço do que ela compreende, né, de uma epistemologia própria Chacriabá, conforme ela menciona, tá? E ela vai, então, desenvolver a ideia de corpo e território. A Célia insiste bastante, e isso é tão belo, na ideia de livros vivos, que o ancião, a anciã são livros vivos, e o quanto o corpo é um território, o corpo tem com o território, né, uma relação indissociável, e que o conhecimento passa por esses corpos. Isso para dizer um caminho nos caminhos, né? Um outro caminho nos caminhos, eu acho que esse um pouco mais já conhecido para as pessoas que nos assistem aqui, é aquele que a gente pode ver no livro A Queda do Céu, Palavras do Xamã Yanomami, né, do Xamã Yanomami Davi Copenaua com Bruce Albert. É um livro magnífico, desde já eu já indico que vocês leiam A Queda do Céu, e esse eu considero um caminho dos caminhos. Um outro também, que eu acho bastante conhecido para falar de pensamento indígena, é do autor, do indígena que eu acabei de ler aqui, Ailton Krenak. E o Ailton Krenak fala desde uma ecologia política até de uma espécie de crítica, né, da modernidade, do que ele chama de monocultura das ideias,
né, de uma monocultura das ideias não indígenas que são autorreferenciais, ele faz essa crítica, né? Então também é um caminho nos caminhos, tá? É, eu trouxe aqui esses três exemplos para que vocês possam observar como é, há, há pontos comuns, mas que não necessariamente são pontos homogêneos, né? É isso que eu gostaria de chamar a atenção. Sobre o, o Ailton Krenak, eu vou recorrer a ele, porque ele mesmo talvez me autorize, tanto ele quanto outros indígenas, a falar do que eu quero falar especificamente essa tarde, que é de dois, digamos, traços do pensamento indígena: o perspectivismo e a abertura ao outro. Tá? Então, efetivamente, é disso que eu vou tentar tratar. O Ailton Krenak, perspectivismo, que é um conceito, né, pensado pela Tânia Saltz Lima e pelo Eduardo Viveiros de Castro, sobre ele, de algum modo, vai dizer o próprio Krenak. Nosso amigo Viveiros de Castro gosta de provocar as pessoas com perspectivismo amazônico, chamando a atenção exatamente para isso. Os humanos não são os únicos seres interessantes e que têm uma perspectiva sobre a existência. Muitos outros também têm. Então, é um pouco do perspectivismo do indígena amazônico e através do Eduardo Viveiros de Castro que eu vou apresentar aqui, tá? E, como eu mencionei, o outro é a abertura ao outro, e aí vou mobilizar um pouco aqui do antropólogo Lévi-Strauss. Mas antes de falar da abertura ao outro, efetivamente, eu acho que, de algum modo, as palavras do Darcy Ribeiro, nosso conterrâneo, né, Matheus, desse livro, Maíra, né, de uma literatura do Darcy, o Darcy vai dizer o seguinte, nesse livro Maíra, o Darcy, como é uma literatura, o Darcy trata de um povo indígena fictício, né? O Darcy menciona que ele pega essa literatura de elementos indígenas diversos e cria um povo indígena fictício nesse livro. E sobre isso ele vai falar, são palavras do próprio Darcy. Não tive nenhum escrúpulo em misturar mitos, lendas e contos de tantos povos, mesmo porque conheço bem meus índios. Sei que eles não têm nenhum fanatismo da verdade única. São perfeitamente capazes de aceitar múltiplas versões de um mesmo evento, tomando todas como verdadeiras. Estou certo de que qualquer índio brasileiro, lendo a mitologia escrita em Maíra, a achará perfeitamente verossímil. Então, essa capacidade, né, de aceitar múltiplas versões de um mesmo evento, tomando todas como verdadeiras, é o que, de algum modo, possibilita que eu fale que não só de perspectiva, mas de abertura ao outro. Eu continuo com o Darcy Ribeiro, que vai falar. No enredo de Maíra, tomam sentido principalmente minhas observações diretas do gozo e da dor de viver de todos os índios com quem convivi por muitos anos. É, por um lado, uma predisposição solidária que impede qualquer conflito dentro da tribo, e, por outro lado, uma vontade de perfeição e de beleza, que se impregna em cada coisa que o índio faz, porque ele sente que está se retratando nela. O importante de uma coisa não é uma função utilitária qualquer, mas a beleza que ela expressa. Então, eu acho que o Darcy aqui, a despeito das críticas que ele sofre de etnologia brasileira, evidencia que tanto o aspecto, né, da ausência da verdade única entre os indígenas, da possibilidade da abertura ao outro, mas não só da beleza. E por falar em beleza, presto aqui uma pequena homenagem ao meu amigo Ney Chacriabá, que me presenteou com essas duas peças, Ney Chacriabá, que pensa, né, uma epistemologia do fazer, tá? São essas duas peças que eu só quero mostrar que de uma função não utilitária, mas da beleza. Eu não sei se Você vocês pode estão mostrar um pouquinho conseguindo. mais baixo a cabeça desse?
A cabeça desse Sim. não dava pra ver muito. Nossa, sabia que tinha mais detalhe aí. Muito bom, Tá certo? muito bom. Lembrando Então, que eu comentei antes, o Eibe ele tá falando do norte de Minas, lá de Montes Claros e região, né? Então, sim, para quem não conhece, os Sacriabás estão majoritariamente naquela região. exatamente. Aqui no norte de Minas, nessa região, são dois povos indígenas, né? Os Tuxá e o Chacriabá, mas muitos outros é, povos e comunidades tradicionais, fazanteiros, gerazeiros, apanhadores de flores, povos quilombolas, né? Eu falo dessa região. Então, feitas as devidas apresentações, as devidas justificativas e compartilhando algumas referências que eu acho importante, eu vou dizer então especificamente sobre perspectivismo e depois de abertura ao outro, que eu entendo que são dois elementos que compõem esse ou esse pensamento, caminho indígena, epistemologia indígena. É, o Eduardo Viveiros, num artigo que ele escreve, ele vai mencionar o seguinte, ó, a relação que o indígena vai ter com o ambiente, né, não é uma relação sobrenatural. Né? Muitas vezes se reproduz uma relação transcendente, sobrenatural. Não é. A relação que o indígena estabelece com o ambiente não é uma relação sobrenatural, transcendente. Também não é uma relação natural, como se o indígena fosse uma própria árvore que quase brotasse do meio sabe, do chão, né? Então ele vai dizer, não é uma relação sobrenatural, transcendente. Também não é uma relação natural, é uma relação social. Então, a afirmação do Eduardo é a relação do indígena, né, com o ambiente que ele vive é uma relação social. O que significa isso? Significa uma relação de reconhecimento de múltiplos agentes com intencionalidades, de reconhecimento, né, de que há agentes, há intencionalidades e que a relação com eles vai ser uma relação sempre negociada, uma relação sempre acordada, né? Uma relação sempre mediada. Por isso, uma relação, né? Por isso, uma relação social, né? Porque reconhece nesses múltiplos seres que são agentes com intencionalidades. E mais do que isso, esses múltiplos seres são agentes com intencionalidades e com perspectivas. Entendeu? E são gente. Gente onça, gente porco do mato, gente indígena, né? Tipo, o que diferencia é que são agentes com intencionalidade e perspectiva. E o que diferencia gente pouco do mato de gente nós são os corpos. Mas não os corpos na sua fisiologia, tá certo? Não os corpos na sua fisiologia, mas os corpos nos seus afetos e nas suas afecções. Então, recapitulando, a relação não é sobrenatural, não é uma relação natural, mas é uma relação social. Por que uma relação social? Porque é uma relação que reconhece agentes com intencionalidades e com perspectivas. E por reconhecer outros agentes com intencionalidades e perspectivas, estabelece com eles uma relação negociada, uma relação social, uma relação mediada. E o que diferencia gente porco do mato, gente anta, de gente, por exemplo, nós, seria o corpo. Mas não o corpo, obviamente, apenas na sua fisiologia, mas o corpo nos seus afetos e nas suas afecções. Tá certo? Esse é o primeiro passo. Indo um pouco mais além, quem é o xamã, né, dentro dessa possibilidade? O xamã é justamente um diplomata de mundos. Ele é justamente aquele que passeia de um mundo onça, de um mundo pouco do mato, de um mundo anta, de um mundo indígena. Ele é um diplomata do mundo. Ele é, para usar um termo do próprio Eduardo, ele é um condutor de perspectivas. Né? Ele é um comutador. Tá certo? Então, o xamã é aquele que é um condutor de perspectivas, aquele que vai de um mundo ao outro, de uma gente ao outro, de um mundo ao outro. Ele é um contador. E
o que nos chama a atenção é que, como eu disse já em outras falas, quando né, determinadas missões, determinada atuação de religiões cristãs, protestantes, pentecostais, eliminam a figura do xamã, ela não está só eliminando a figura, ela não está só eliminando esse diplomata de mundos, que é fundamental, esse comutador de perspectiva. Ela está eliminando os próprios mundos. Ela está eliminando mundos. Tá certo? Então, recapitulando, para a gente finalizar essa primeira parte. Isso, as palavras do professor Eduardo Viveiros de Castro. Tá bom? Então, a relação do indígena com o ambiente, com a natureza, não é uma relação transcendente, não é uma relação sobrenatural. Também não é uma relação natural, como se o indígena brotasse da terra, tá? É uma relação social. Social porque o indígena reconhece outros agentes com intencionalidades e com perspectivas. Por reconhecer outros agentes com intencionalidades e perspectivas, consequentemente, ele negocia, ele faz acordos, ele vive socialmente, né? Tá tudo bem? E o xamã é justamente esse diplomata, esse comutador de mundos, de um mundo para outro, de uma perspectiva para outra. Ele é um condutor de perspectivas. É o que é o xamã, um condutor de perspectivas. Tudo bem? Então isso, grosso modo, seria, muito grosso modo, obviamente, devido ao espaço aqui, seria o perspectivismo, né, ameríndio, sobretudo esse apresentado pela Tânia Stoltz Lima e pelo Eduardo Viveiros de Castro. Tá? Então, essa é a primeira parte. E só para pontuar aqui, para quem chegou depois, o que diferencia esses outros agentes com intencionalidade e perspectiva são os corpos, mas não os corpos na sua fisiologia, mas os corpos nos seus afetos e afecções. Tudo bem? Tá? Muito Então, bom. é Até isso um uma pequena pouco. intervenção. O Bruno Sim, Oliveira, que se eu estou entendendo bem é da UFC, lá da Federal, ele do Ceará, né? Ele está elogiando aqui que realmente os pensamentos indígenas são uma experiência maravilhosa que devem ser tratadas com respeito e entusiasmo, né? E mostrou palmas aí. Então, realmente, eu também estou na mesma linha do Bruno aí. Por favor, Eber, continue. obrigado. E como eu mencionei, né, e vou aqui para quem entrou depois, hoje, aqui na Universidade Estadual de Montes Claros, aqui no norte de Minas, no sertão norte mineiro que eu falo, há uma pós-graduação em desenvolvimento social, está tendo um congresso dessa pós-graduação, e hoje às 17 horas, no YouTube do PPGDS, tá, Unimontes, vai ter a fala do Ailton Krenak, e eu considero, efetivamente, que de lá, né, a gente continua a conversa, e aí de uma maneira magnífica. Vamos falar um pouco dessa coisa da abertura ao outro, né? Isso que vai aparecer também com o Lévi-Strauss, mas conforme eu li aqui na passagem do Darcy Ribeiro, o Darcy Ribeiro, conforme eu já mencionei, ele vai falar, né? Embora eu misture, né, esses vários elementos indígenas de diferentes povos, sei que eles não têm nenhum fanatismo da verdade única. São perfeitamente capazes de aceitar múltiplas verdades de um mesmo evento, tomando todas como verdadeiras. E eu acho que essa reflexão do Darcy se aproxima um pouco, pelo menos um pouco, dessa perspectiva do Lévi-Strauss. Em que sentido? No sentido que o Lévi-Strauss, né, um grande observador, ou pelo menos um observador de alguns povos indígenas, vai dizer o quê dessa abertura ao outro? Vai estar na História de Lince, no capítulo A Ideologia Bipartite dos Ameríndios. Né? Ele vai mencionar o seguinte, olha, para esses povos indígenas, o outro não é importante, o outro é fundamental. Ele não só é importante, ele é fundamental. Ele é fundamental no sentido que ele é necessário, no sentido que ele é imprescindível. Então, ele vai dizer, para os povos indígenas, o outro é fundamental. Tá certo? Porque é imprescindível, veja bem, é imprescindível que as diferenças existam. É o que o Lévi-Strauss vai dizer. É imprescindível que as diferenças. O outro é fundamental, é imprescindível que as diferenças existam.
Mais do que isso, é imprescindível que as diferenças se relacionem, tá certo? Então, o outro é fundamental, a diferença é imprescindível, mas mais do que ser imprescindível, é necessário que as diferenças se relacionem, tá? E eu vou ler aqui alguns trechos rapidamente, que é muito de um capítulo da Beatriz Torrone Moisés sobre o Lévi-Strauss, e que eu acho que é fundamental. Ela vai dizer o seguinte, baseado no pensamento do Lévi-Strauss e falando da abertura ao outro, né? As diferenças podem ser obliteradas de vários modos, ou podem ser mantidas, amplificadas, multiplicadas e seus movimentos recíprocos condições da existência. Se o afastamento diferencial é condição de toda significação, vejam, se o afastamento diferencial é condição de toda significação, sua proliferação sob a forma de desdobramento é, entre os ameríndios, o princípio fundante. Diferenças são imprescindíveis, mas não basta que diferenças existam. É preciso que elas se relacionem. E aí, a Beatriz vai falar de um princípio filosófico próprio, aonde ela diz: os indígenas elegeram a diferença, veja, os indígenas elegeram a diferença como princípio. E aí nós vamos ver, quem quiser ter essa curiosidade, os vários casos que até o Lévi-Strauss expõe dos gêmeos, né, dos gêmeos na mitologia indígena, na mitologia ameríndia. Os vários casos aonde que um não elimina a diferença do outro. Um, né, como em outras tradições mitológicas, que um gêmeo se torna outro ou submete o outro. Não. Eles existem e existem nas suas diferenças, porque apenas nas suas diferenças e se relacionando, eles são capazes de ser o que são. Né? Então, por exemplo, quando, e aí eu estou aqui simplificando e muito, né, uma narrativa mitológica, mas quando a noite e a lua existem no mesmo barco, né, no mesmo barquinho, sem que uma elimine a outra, sem que uma saia e o barco vire, mas eles existam ali. É necessário que exista o dia e a noite, é necessário que essas diferenças se relacionem. Então, de acordo com a Beatriz, né, esses indígenas elegeram a diferença como princípio. E aí, de novo, aqui voltando um pouco no Lévi-Strauss, para falar dessa abertura ao outro, o outro não só é importante, ele é necessário, né? Porque é imprescindível que a diferença exista, e mais do que isso, né? É imprescindível que a diferença se relacione. Vai dizer o Lévi-Strauss, ou Eduardo vai dizer sobre a obra do Lévi-Strauss, uma teoria da relação é uma teoria da criação. Então, essa abertura ao outro se distingue muito, né? Se distingue muito das ortodoxias dogmáticas que nós conhecemos, que são fechadas, e que toda relação que tem com o outro é de eliminação ou de submeter o outro à sua própria lógica. Né? Então, eu particularmente, e aí já encerro a minha fala, acho que já me estendi, inclusive, eu particularmente gostaria de pontuar essas três coisas. Né? A heterogeneidade desses povos. Tá? Eu acho que como eu disse, mais de 305 povos, mais 160 línguas, heterogeneidade. Mas não evidenciando a heterogeneidade para que haja uma narrativa de que são coisas totalmente distintas. Não, evidenciando essa heterogeneidade para. E assim é o que eu aprendi com os indígenas que eu convivo, nas aldeias que eu frequento, de que eles são indígenas, mas também são Chacriabá, são Apinagé, são Pancararu, são Pataxó. E essas peculiaridades de cada povo, eles gostam muito que sejam resguardadas. Então, se há uma junção política, por exemplo, né, se há uma junção política, são todos, né, parentes, eles são parentes, obviamente, são todos parentes, e os parentes se reúnem todos, e são todos parentes indígenas, índios, ameríndios, né? Eles se reúnem todos e se manifestam contra, por exemplo, um governo genocida, se nesse caso, por outro aspecto, eles também são os seus povos, Apinagé, Pancararu, né, Jacriabá, Tuxá. Então, essa inflexão instável é importante fazer. Mas nunca perder de sentido que o que importa também é pensar
como parente, é pensar junto, não é essa fragmentação em 305 povos. Eu acho que esse é um elemento que eu gostaria de ressaltar. Um outro elemento é a força, já que nós estamos aqui pensando, né, juntos, a força desse perspectivismo, do reconhecimento de outras gentes, de outros seres aqui, né, como agentes que têm intencionalidades, que têm perspectivas, e também lembrar aqui para as pessoas que me ouvem, é, a construção do corpo indígena, como é muito diferente da construção do corpo dos não indígenas, dos demais brasileiros e brasileiras, né, e brasileiros. Então, essa construção, o corpo, né, a alimentação e corpo são elementos muito fundamentais para pensar com esses povos. Então, esse perspectivismo, essa função desse xamã como, né, um diplomata de mundos, sabe, um computador de perspectivas, eu acho que isso é fundamental, e o quanto qualquer missão ou igreja que procura a eliminação disso está eliminando não só o xamã, mas está eliminando o mundo. E por fim, eu queria chamar a atenção, eu acho que coaduna um pouco com o que eu li do Darcy, é essa coisa do Levi-Strauss, que a Beatriz explicita para nós no artigo dela, que é da abertura ao outro, né, que está lá no História de Lince, que é essa abertura ao outro, que é essa imprescindibilidade do outro, da diferença e que a diferença se relacione, né, de eleger a diferença como um princípio, e essa abertura ao outro, dessa capacidade que, como o Darcy mencionou, que o indígena vai ter, que o povo indígena vai ter, de não precisar eleger uma única verdade. Né? E, como eu já mostrei as peças do Ney Chacriabá, da beleza, né? da não utilitariedade, mas da construção do que se é pela beleza. Eu acho que eu passei um pouco do tempo, tá? São apresentações que eu gostaria de fazer para vocês, e eu acho que, como ainda tem, eu quero finalizar lendo um pequeno trecho da série Chacriabá, mas como eu acho que ainda tem algumas, pelo menos uma questão, eu acho que a gente pode, Matheus, conversar um pouco de alguma questão e depois eu leio para finalizar, tá? Eu estou aqui de olho no relógio para a gente não perder o tempo. Perfeito, perfeito, mas desde já te agradeço e você fica à vontade, o tempo é seu, assim, você pode usar como quiser, como diria o nosso amigo Abujanra, saudoso Abujanra. E é o seguinte, eu tenho já algumas questões e já apareceu uma aqui da Amanda também, né? E, opa, apareceu do Bruno também, que provavelmente é seu aluno também, que é lá da Ciência da Religião da Unimontes, daí, na verdade, né? Mas eu vou começar com, se você me permite, é uma tripla questão, que você vai Sim, entender que, na verdade, eu estou falando uma mesma coisa com pequenos ramos. Se você achar que só uma já está suficiente responder, tudo bem, a gente segue aqui para todo mundo ser ouvido. A sim. questão é a Eu só, seguinte, pode falar. só um minutinho. Como eu fiz o convite, né, do Ailton Krenak às 17 horas, e não é um convite retórico, já são 20 para 5, eu só queria lhe dizer que nós temos 10 minutos para que a gente possa migrar, né, para ouvir o Ailton. Então, Então, seguindo. vamos pensar as questões e depois a gente pode continuar pelo Zap, eu posso responder depois por e-mail quem tiver as questões, tá? Sim, sim, vamos seguir aqui. A questão é o Sim, seguinte: você falou bastante sobre, eu acho que você esclareceu bastante o seu título, a sua percepção, as suas leituras, e com certeza que eu já anotei um monte de coisa, né? Tenho certeza que quem está nos ouvindo também. Mas eu fiquei na seguinte dúvida: o que é pensamento? Quando você fala de pensamento indígena, a parte do indígena está claríssimo. Mas a parte do pensamento eu acredito que possa ser um pouco mais afiada na nossa conversa aqui. Por que que eu estou falando isso? Porque, particularmente, como leitor e fã do Daniel Munduruku, e do próprio Ailton Krenak, também, que é alguém que eu conheci nos últimos anos, o Daniel Munduruku eu conheço desde adolescente, eu já vejo eles como filósofos. Eu não tenho menor receio, menor pudor de chamar eles de filósofos, até porque o Munduruku realmente ele já tem doutorado, ele não é só de um ponto de vista indígena, ele também está dentro desse mundo acadêmico, né? Ou pelo menos esteve por um bom tempo. E acaba com essa seguinte pergunta: como um não indígena, né, no sentido de você não nasceu dentro da comunidade Chacriabá, Munduruku ou Krenak, pode adequadamente, né, com respeito e com entusiasmo, como diria o Bruno, pensar princípios indígenas a partir da filosofia acadêmica, estando inserido na filosofia acadêmica.
E eu termino com a seguinte pergunta que eu acho que finaliza tudo que eu estou falando. Essa possibilidade de pensar de forma indígena no mundo acadêmico, filosófico, e não apenas, mas estou focando no filosófico, seria um pensar a partir de um parente, já que pelo menos eu tenho certeza da minha descendência indígena, né? Sobretudo pela parte da mãe, que você conhece, Eiber. Mas seria um pensar com um parente, utilizar os meus parentes, ainda que distantes ou próximos, para pensar filosoficamente? É isso. Você quer ler? Você disse que um Bruno, acho que é meu aluno, fez também. Você quer ler a outra questão para a gente? Claro, posso sim, posso sim. A Amanda falou bem assim, Bruno, você falou muito bem sobre os aspectos centrais dos povos, sua riqueza de perspectiva e importância, né? Ela estava comentando também aquele comentário do Bruno lá atrás. Aí ela falou assim para você, gostaria que você esclarecesse o que podemos aprender com eles para enfrentar a pandemia. E por fim, eu fecho a primeira rodada de perguntas com o Bruno, que você já conhece, que falou assim: Eibel, explique a manifestação dos rituais indígenas e quero saber se o pajé é o responsável pelos rituais de cura e se existe o ritual do espírito da alma do índio falecido. É uma pergunta bem mais específica, mas vamos fechar essa primeira rodada de perguntas que já tá bom, né? Sim. É, como nós temos pouco tempo, né? Agora nós temos 8 minutos e eu vou começar pela, se você permite, pela da Amanda, porque eu acho que está mais vinculada ao tema do que é essa atividade de vocês, né? Que é pensar aqui um pouco a pandemia e eu vou começar por ela, tá? É, Amanda, é o seguinte, por exemplo, o povo indígena Chacriabá, primeira coisa, né? As lideranças indígenas orientaram que não indígenas não entrassem em terras indígenas, tá? Durante a pandemia. Tá? Isso foi fundamental, tá? Isso foi uma orientação. Por exemplo, Amanda, esses povos, como eu mencionei, que obviamente são indígenas e possuem um espírito coletivo muito grandioso, eu acho até imprescindível, né? Esse espírito coletivo, e capazes de se auto-organizarem, capazes de se auto-pensarem, né? Eles desenvolveram isso, a revelia do Estado Nacional Brasileiro, sobretudo do governo federal, eles desenvolveram, né, estratégias, digamos assim, que estavam muito relacionadas ao próprio cotidiano deles, que é estar junto, que é ouvir o mais velho, o livro vivo, né, como eu mencionei, o ancião, a anciã são livros vivos, é estar junto, ouvir o mais velho, o espírito coletivo, colaborativo. Então, eles reagem, né, de forma formidável a essa pandemia, porque reagem como reagem cotidianamente às agruras que eles se relacionam, né? Então, para dar um exemplo específico aqui do povo indígena Chacriabá, que eu estou aí sempre colaborar e que, né, tenho amigos e amigas, eles criaram a terra indígena Chacriabá, Amanda, tem 54 mil hectares de terra demarcada e homologada. E ela possui diferentes entradas. E eles criaram um mecanismo, para você ter uma ideia, tanto de controle das informações para combate ao Covid, dos indígenas que saem da terra. E eles possuem hoje, olha, Amanda, são 11 mil indígenas, 54 mil hectares de terra. Eles possuem hoje os dados de quantos contaminados há em cada aldeia. Para você ter uma ideia, ainda bem, isso com muita felicidade que eu falo isso, mas nenhum óbito, por exemplo, no povo indígena Chacriabá, não chega a 30 ainda contaminados, mas eles têm esses dados de cada aldeia, quantos contaminados são, tá entendendo? E isso é muito importante, eu acho que pelo menos para ilustrar isso que eu estou tentando te explicar, dessa coletividade, dessas relações cooperativas, desse cuidar de si, que é cuidar do outro, que é cuidar do corpo como território. Então, mesmo com o descaso do governo federal, houve efetivamente, né, um pensamento indígena que se pensa, né, que já fazendo isso, consegue pelo menos
amenizar essa grave situação, né? Então, eu citei aqui um exemplo específico do povo indígena Chacriabá, mas também os Apinagé fizeram uma organização magnífica também. Eu vou ficar aqui, né, nesses dois exemplos, tá? Então, eu acho que esse espírito coletivo de colaboração, de cooperação, do corpo, da terra, do cuidado de si, que é um cuidado do outro, não um cuidado de si individualista, eu acho que são elementos que a gente podia ter esse entendimento né, que a sua pergunta, o que, é que a gente pode mobilizar de aprendizado para combate a essa pandemia. E esses livros Aqui, vivos, essa consideração ao ancião, à anciã. Fala, Matheus, desculpa. a Amanda comentou aqui, a partir do seu comentário, que seria um controle epidemiológico feito a partir do senso de coletividade. É isso, Exatamente. só para ver. Sim, Muito bom. exatamente. E o que é importante, né, Amanda? Levando em consideração, como eu acabei de mencionar, a terra, né, terra indígena, como um ser, como um agente com intencionalidades, não marginalizando ela, estabelecendo com ela uma relação, estabelecendo com outros animais uma relação, sabe? Eu acho que isso é efetivamente algo importantíssimo para a gente, né, é, combater essa pandemia. É não abdicar, não fazer essa cisão, né? Então não há. Eu tenho um artigo que eu escrevi e é muito claro a concepção da terra como mãe, né? Terra como mãe, o Chacriabá, por exemplo, entre outros povos. Eu estou aqui me restringindo, então eu concordo contigo e ainda acrescento esse outro elemento, que são o quê? Esses outros agentes. Não tem como abdicar disso, né? Para um combate à pandemia, eles não abdicaram, né? Dos pássaros e da capacidade que eles têm de relação com esses povos e das árvores e dessa terra, tá? Então, acho que isso é uma coisa. Com relação... Estou correndo aqui, gente, vocês estão percebendo. Com relação a um pouco do que o Matheus falou, uma coisa que é importante, Matheus, é o seguinte, e uma coisa que você sabe, que aqui na universidade é uma luta minha, é que a universidade possa, Matheus, possa não, deve, é um dever dela que os povos indígenas adentrem a universidade. Você está entendendo? Mas adentre com as suas autonomias, com seu regime de conhecimento. Tá? Em que sentido o seu regime de conhecimento? Não adianta você também fazer essa coisa da entrada do indígena e não estabelecer, deles trazerem o seu regime de conhecimento. Eu gosto muito da ecologia de saberes do Boaventura de Souza Santos, né? Então, acho que esse reconhecimento dos regimes de conhecimento dos povos indígenas, das suas especificidades. Algumas coisas que eu vejo, por exemplo, Matheus, é que, às vezes, reservam 3 vagas para indígenas e colocam 20 indígenas para disputar 3 vagas. E aí um princípio proto-meritocrático, uma bobagem, essa coisa toda de meritocracia, você concorda comigo? E aí, Pancararu, Pataxó, você está entendendo? Machacari tem que disputar o número de vagas. Então é imprescindível que esses indígenas estejam na universidade, mas não é fazendo lattes. Não é transformar indígena em fazedor de lattes, como transformou grande parte dos alunos e das alunas. E também não é só como receptor, você está entendendo? Mas como doador. E aí entra um pouco no que você falou da peculiaridade do pensamento. Porque se nós formos analisar, Matheus, com relação a esses povos, não faz sentido a separação. Ó, isso é literatura, isso é filosofia, isso é música, você está entendendo? Isso também é um arranjo delicado, complicado. Uma outra coisa que, rapidinho, eu acho que tem um pouco disso, né? Eu queria falar um pouco, mas não vai dar tempo, de antropologia reversa, de como há essa relação de indígena e não indígena. Como eu não vou conseguir falar dessa antropologia reversa por causa do tempo, eu quero deixar isso, pelo menos. Povos indígenas dentro da Universidade Pública Brasileira. A Universidade Pública Brasileira é um patrimônio da sociedade brasileira. Universidade pública, gratuita, democrática e de qualidade. É um patrimônio da sociedade brasileira, consequentemente, indígenas brasileiros, tá? Brasileiras, têm que estar nessa universidade. Tá? Não só indígenas, né, nesse aspecto. E aí é construir com. E aí é levar em consideração esses regimes de conhecimento. Tá? Oi, Isso uma não é uma pequena antropologia intervenção. reversa.
Uma pequena Deixa, intervenção minha. sim, Você até tinha sim, falado na nossa conversa de frisar que existe a Lei 11.645, que atualiza aquela lei que obrigava todas as instituições de ensino a estudar a história afro-brasileira e acrescentou, inclusive, histórias indígenas, a cultura indígena e também até africana. Então, a grande questão é que existe lei que cobra isso, e do jeito que você está propondo, é mais uma forma mais adequada ainda, mais enriquecedora ainda, trazer os próprios povos, os próprios descendentes que nasceram nessas comunidades, porque todos somos, de alguma forma, descendentes, mas esses que nasceram nas comunidades, que têm esse legado dessa cultura, para vir falar diretamente com a gente, para falar, escrever, mostrar sua arte, igual você mostrou do seu amigo Ney Chacriabá, né? Deveria ter esse contato mais direto na universidade e em outros espaços também, né, meu amigo? é interessante você falar isso, eu vou falar rapidamente sobre a Lei 11.645, que institui a obrigatoriedade do ensino, né, da história e da cultura afro-brasileira e indígena, como você mencionou, ela complementa a 10.639, né, que só Isso. instituía o ensino da afro-brasileira. Então, a 11.645, essa lei que institui a obrigatoriedade do ensino da história da cultura afro-brasileira e indígena, quando me perguntam como que tem que trabalhar, a primeira coisa é trabalhar a temática indígena nas escolas, porque é uma coisa que nós observamos ainda, eu tenho experiência de 15 anos com escola pública, você sabe, fui professor de educação básica durante 15 anos, há lugares que ainda só trabalham de maneira muito estereotipada, tá? No dia 19 de abril, no suposto dia do índio. Você tá entendendo? Então, uma coisa que você falou, que eu concordo contigo, é que, por exemplo, tudo bem trabalhar literatura sobre os indígenas, mas também a literatura indígena, feita por indígenas, o cinema indígena, feito por indígenas. Você está entendendo? Eu acho que isso é um elemento fundamental. Só como aqui exemplo, que é algo que tem sido conversado, existem programas de pós-graduação que o critério para a entrada, quem estabelece o indígena daquele povo que vai entrar é o próprio povo, com critérios específicos. Você está entendendo? Eles estabelecem os critérios, eles só indicam o nome, são esses nomes. Sabe? Não é a universidade que vai fazer isso. Mas isso ainda é algo que está sendo em debate que eu acho importante. Por fim, nosso tempo está acabando. Eu vou ler, então. Bruno, Bruno, a gente conversa depois. Você pode me ligar. Bruno é um amigo que fez uma pergunta, mas muito específica, e a gente não tem tempo, tá? E que eu vou aqui efetivamente fazer a leitura da série Chacriabá, para dar tempo de eu fazer a leitura rapidamente dela, mandar um abraço para vocês e a gente poder migrar para o Ailton Krenak. Então, Beleza. vou ler aqui. Pensar o processo de descolonização do pensamento requer conceber uma transformação das estruturas sistêmicas. Para transgredir esse pensamento a uma educação territorializada, carecemos ter um movimento cotidiano de práticas subversivas. Para isso, se faz necessário reaprender sem se prender. Isso significa uma retomada de valores. A maior inquietação é pensar como fazê-lo. Não há bula. O que podemos fazer é nos lançar na construção do novo. Subverter requer colocar nosso corpo e mente em ação. E isso provoca deslocamento. Portanto, não há outra alternativa senão a de começar a fazer. Mas como começar? Comece fazendo por algum lugar, antes de qualquer coisa. A única pista que eu daria seria: aprenda a se descalçar dos sapatos que usou para percorrer os caminhos e acessar os conhecimentos teóricos produzidos no centro. Mas deixe os pés tocarem no chão do território. Esses sapatos, que já estarão pequenos e não caberão nos pés coletivos, eles apertarão tanto a nossa mente que limitarão o acesso ao conhecimento no território do corpo. Deixe a sabedoria chegar. Ela tem uma temporalidade diferente da inteligência. Séria Chacriabá, tá? Filha do seu Hilário, um grande amigo, manda aqui um abraço para ele, uma liderança Chacriabá. Eu agradeço a todos que generosamente me ouviram, a todos que generosamente acessaram esse vídeo em outros momentos
para ouvir. Espero que essas pequenas notas introdutórias sobre povos indígenas, perspectivismo, abertura ao outro, sejam, de algum modo, importantes para um pensamento que vocês vão realizar aí. Dedico, como eu já disse, essa pequena fala aos povos indígenas que foram atingidos pelo convite, tá bom? E estou aí para uma conversa em outros lugares e me coloco à disposição, tá bom? Forte abraço ao Matheus, agradeço aí a Laf pelo convite, agradeço o Matheus pelo convite, tá bom? E tenham um ótimo dia e sigamos para a live do Ailton Krenak, certo? Então, Muito obrigado. pessoal, uma última coisa rapidinho. Obrigado, Abel. Se você está vendo depois, curte aí, compartilha para outras pessoas. Se você está vendo agora, muito obrigado a todos e todas que estavam participando aqui. Abel, eu peço um recado final. Onde que a gente vai ver essa live? Dá uma direção para o pessoal para assistir lá o Krenak. Sim, como eu disse, eu acho que se digitar. Espera aí que eu vou tentar aqui. Eu abri o próprio YouTube aqui. Mas é o seguinte: no YouTube, PPGDS Unimontes, deixa eu ver, 2020, Tá, tá? PPG10. É só digitar no YouTube, PPGDS Unimontes 2020, tá lá. Conferência de encerramento, ideias para adiar o fim do mundo, 8/10, 17 horas, tá bom? Lá no YouTube vocês encontram. Ótimo. Pera aí, Matheus, deixa eu ver se eu consigo colocar o link. Bom, o link tá aí, ó. Eu mandei o link. Achei. É só vocês Ótimo. procurarem ideias para adiar um fim do mundo, Unimontes, que vocês É, acham, colocar Krenak Unimontes, que vocês acham, sim. tá bom? Obrigado, Para tá, quem está meu? assistindo agora ao vivo, que vai ver agora com a gente, ou para quem vai ver depois também, procura lá Sim, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak, da Unimontes, ok? O sim. canal do PPGDS, o que Isso. o Weber já explicou antes. Muito obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui de novo com vocês, Filosofia da Pandemia, numa perspectiva intercultural. Muito obrigado, professor Ebele. Abraço a todo mundo. Abração. Obrigado, gente. Valeu.